Olá, começando mais um PET Reforço. Hoje vamos revisar conceitos importantes vistos em Ecologia Básica, disciplina do terceiro período do nosso curso. Inicialmente, vemos os níveis de organização, em que temos os indivíduos, a população, a comunidade e os ecossistemas. Falando sobre cada um deles, temos que os indivíduos são seres vivos que vivem em contato com o meio abiótico e em contato com outros seres vivos. A população é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem no mesmo local. A comunidade é um conjunto de diferentes espécies que vivem em determinado lugar, onde existem as relações ecológicas, as interespecíficas, que são com indivíduos de espécies diferentes, e as intraespecíficas, com indivíduos de mesma espécie. Já os ecossistemas são um complexo dinâmico, formado pelas relações entre os organismos e seu meio físico e químico, ou seja, um conjunto de comunidades, os fatores abióticos e todas as interações desses organismos com o meio e entre si. Outros conceitos importantes são o de habitat e o de nicho ecológico. O habitat é onde a espécie é encontrada no ecossistema, um ambiente que oferece condições favoráveis para o desenvolvimento dos organismos. Já o nicho ecológico é o modo de vida de cada indivíduo no seu habitat, ou seja, um conjunto de relações que os indivíduos têm com o ambiente, como por exemplo a alimentação e a reprodução. Diante do nicho ecológico, surgem dois conceitos, as espécies generalistas e as espécies especialistas. As espécies generalistas possuem nichos amplos, elas vivem em diversos locais, possuem uma alimentação diversa e suportam condições ambientais diversas. Já as espécies especialistas possuem nichos estreitos, ou seja, elas vivem em um tipo de habitat e toleram poucas variações das condições ambientais. O nicho ecológico está relacionado também com as necessidades dos organismos para cumprirem seu modo de vida, em que cada espécie tem uma tolerância para cada fator, como a água, temperatura, pressão, nutrientes, luz e umidade. Cada espécie tem o que chamamos de limite de tolerância, sendo o máximo que elas toleram ao enfrentar condições diversas, em que há um limite máximo e mínimo para cada fator ambiental e uma faixa ótima, onde o desempenho biológico dos indivíduos é máximo. Em relação ao limite de tolerância, temos as espécies euribiontes, que toleram grandes variações de um fator ambiental, e as espécies esterobiontes, que toleram pequenas variações. Também vemos muito sobre o fluxo de energia, que é relacionado com a cadeia alimentar e com a produtividade, que é a quantidade de energia em relação à inicial que é perdida no decorrer da cadeia alimentar. Então, como ocorre esse fluxo de energia? Inicialmente, a planta capta energia solar e a converte em energia química, formando então a glicose, que pode ser estocada pela planta, dando formação a ela e posteriormente para outros animais, o que chamamos de biomassa da planta. E essa energia é transferida para outros animais através da cadeia alimentar, de forma que os consumidores primários, ao alimentar da planta, absorvem a energia e assim sucessivamente aos outros consumidores. Temos então o nível trófico, que é cada etapa que a energia percorre na cadeia alimentar, em que a energia vai diminuindo devido ao acúmulo de biomassa pelo organismo. Então, o último nível trófico recebe menos energia. Sendo assim, a representação desse processo
é uma pirâmide, onde a base é mais larga devido à maior produção de energia pelas plantas e a diminuição progressiva no decorrer da cadeia alimentar. Esse foi o PET Reforço de hoje. Até mais!